Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui iniciando a campanha, mais uma vez na presença de Deus, e continuo na presença de Deus. Amanhã vou continuar na presença de Deus, porque Ele é Senhor de tudo e todas as coisas. Independente de eu querer servir Ele, Ele é Deus. Se eu quiser servir, Ele continua Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Então, irmãos, vale a pena sofrer com Jesus, vale a pena fazer a vontade de Jesus, vale a pena andar com Deus. Primeiro, com Ele ou sem Ele eu vou passar muitas lutas, muitas provas. A diferença é que com Ele eu tenho certeza da vitória. Sem Ele sou mais do que perdedor em Cristo Jesus. Nunca vou vencer nada. Porque com Ele eu confio nele, Ele me supre as minhas necessidades. Sem Ele eu não tenho quem me supre. Hoje nós vamos começar o primeiro dia da campanha, varão valoroso. Por que varão valoroso? Em meio às dificuldades, em meio a provações, em meio às guerras, você está na presença de Deus. Então você é varão e varoa valente, de grande valor para Deus. Todos aqueles que estão lutando e buscando a face de Deus é chamado pelo Senhor de homens e mulheres valentes. E hoje não é diferente com você. Hoje não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com a igreja, não vai ser diferente com a minha família, não vai ser diferente com a sua casa. Então, só nos resta fazer a diferença através de Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai, Tu és Deus ontem, hoje, Tu és eterno, Tu és grandioso, Tu és soberano, Tu és Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Senhor, hoje, Pai, não é igual ao mundo antigo, que aquelas batalhas de pegar, achar um buraco, como diz na Bíblia sobre Gideão, no largar, um buraco lá no chão, e ele forrou o chão, ia lá, arrancava o trigo, levava para aquele lugar, ia malhar ele para tirar o trigo, para fazer o pão de cada dia, para alimentar a família. E hoje, Pai, não é diferente. O teu servo, a tua serva, todo dia, Pai, vai para o serviço. Infelizmente, muitos não têm condição própria, vai de ônibus, esses ônibus horríveis, lotados, no horário de pico. Pai, são guerreiros, são guerreiras, que lutam para trazer o pão de cada dia para sua casa, sua família. São varão e varoa valente, valorosos, de grande valor. Deus, assim como o Senhor foi com todos os homens da palavra de Deus que andou com o Senhor, desde o dia da criação do mundo até agora, sê conosco também, Pai. Pai, nós vivemos uma batalha diferente daquele povo. A batalha daquele povo era braçal. A nossa batalha, ela é virtual, é diferente. A batalha daquele povo era uma coisa palpável. A nossa é muito pior, que é invisível. São coisas abstratas que estamos constantemente olhando e vendo, passando nos nossos olhos, na nossa vida. Eu quero dizer para todos os irmãos inscritos nesse canal que Deus é maravilhoso. E vai entrar com a divina providência e vai batalhar essa batalha a seu favor. Deus, antes de entrar nessa oração, pedindo a sua misericórdia para entrar nessa batalha, eu quero primeiro, Pai, pedir a sua misericórdia, que a tua mão alcance esse ouvinte, esse irmão, essa irmã, que a tua mão poderosa alcance a minha casa, minha família, minha esposa, meu filho. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas transgressões. Pai, nós estamos sendo sempre humilhados, sempre pisoteados. Como um tapete no chão, nós somos pisados. Eles limpam a sujeira em nós, Pai. Pai, eles nos usam, Pai, nós cristãos,
para fazer aquilo que eles querem fazer, sempre tentando nos destruir, sempre tentando nos denegrir, nos humilhar. Pai, nós somos humilhados todos os dias da nossa vida, mas graças ao Senhor que nos deixou uma palavra tão maravilhosa, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mestre, hoje eu não sei como que essa irmã está deitado na cama, o que ela está sentindo, se ela está depressiva, se ela está enferma. Mestre, eu não sei o que está acontecendo com esse teu servo, essa tua serva. De uma coisa eu tenho certeza: tu és Deus que cura, Deus que salva, Deus que liberta e Deus que dá a vitória. Tu és o Deus que provê, Pai. Mas antes de tudo isso, Pai, provê, Pai, o perdão para mim, para minha casa, para esse ouvinte, esse inscrito desse canal. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados desse irmão, dessa irmã. Deus, tem misericórdia, Pai. Liberta, Pai. Liberta essa família. Liberta essa casa das garras de Satanás. Liberta, Senhor. Esse irmão, essa irmã, do poder satânico desses demônios, Pai Santo, que vivem nas regiões celestiais, somente para destruir, somente para derrotar os teus servos e tua serva. O foco de Satanás é contra os guerreiros do Senhor. Somos nós, Pai Santo. Somos nós, os inscritos desse canal, os membros da Igreja Portais do Céu. Pai, somos nós que lutamos todos os dias, de unha e dente, Pai, para conseguir nos colocar, nos conciliar na brecha, Pai, para que o Senhor possa vir nos buscar e nos salvar, Pai. Todo dia, Pai, nós lutamos e matamos um leão no tapa, porque o Senhor, Pai, é que nos dá estratégia. O Senhor é quem nos livra. É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor, Pai, que batalha essa batalha a nosso favor. É o Senhor que vence essas batalhas e nos dá a vitória. É o Senhor que nos coloca no alto retiro para que eu possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, Pai. Pai, és Tu, Senhor, o grandioso, o soberano, o Rei dos Reis. És Tu, Senhor, o general da guerra, o general da batalha. És Tu, Senhor, que vence tudo por nós. E nós sabemos, Pai, que sem o Senhor não há vitória. Sem o Senhor, Deus, não há como vencer os inimigos. Nós só podemos vencer os inimigos, Pai, se o Senhor vencer por nós. Porque esses inimigos nós não enxergamos com o olho, Pai Santo, natural. Esses inimigos estão nas regiões celestiais. E esse eu não dou conta de batalhar contra ele. Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da Igreja Portais do Céu. Tem misericórdia, Pai, dos teus servos e das tuas servas, inscrito deste canal. Pai, eu não sei, Pai, que batalha que esse irmão está passando agora. Esse espírito de pesadelo que fica debaixo da cama desse irmão, esse espírito do medo, do pânico que fica debaixo da cama dessa irmã, desse irmão, fica nesse apartamento, fica nessa casa, terreiro, faz um barulho daqui, faz um barulho dali para amedrontar esse irmão, essa irmã. Espírito do medo, sai da casa desse irmão agora. Sai da casa dessa irmã agora. Espírito da síndrome do pânico, pega a tua bagagem e vai desalojando da vida desse irmão, dessa irmã. Todos os inscritos desse canal são chamados pelo Senhor de varão valente. Todos que estão inscritos nesse canal é varão valoroso. Eu quero dizer para todos os irmãos, quando eu falo varão valente, varão valoroso, eu não me refiro a sexo, sexualidade. Eu me refiro como almas preciosas para Jesus. Então entenda, e quando eu pronunciar no sexo masculino, não é porque eu estou pronunciando porque eu sou machista, não. É porque Deus não vê como nós vemos. Deus vê almas, Deus vê ovelhas, Deus vê pessoas convertidas, não pela sexualidade, mas pela alma. Jesus nos olha pela alma. Eu sei que Deus está olhando dentro de você agora, pronto para te perdoar, pronto para ouvir o seu coração dizer para Ele: eu quero que o Senhor me perdoa. Pronto para ouvir seu coração dizer para Ele agora: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de vencer essa batalha, eu preciso de vencer essa guerra.
mas sem o poder do Senhor eu não dou conta. Deus está pronto para ouvir o seu chamado. Deus quer que você chama. Se ele não quisesse, irmão, por que ele diria com a boca dele mesmo: buscai e me acharei, batei e abrir-se-vos-á. Irmão, por que Jesus falaria isso? A troco de quê? Vamos buscar, irmão. Por que Deus usaria o profeta Isaías, lá no livro de Isaías 55, invocar enquanto está perto e buscar enquanto se pode achar? Por que será que Deus faria isso? Abra o seu coração, irmão, e entenda a palavra de Deus. Deus quer ser buscado, Deus quer ser achado por você. Deus quer que você ore, Deus quer que você busque a face de Deus. Deus quer que você chame Ele para batalhar suas batalhas. Porque Ele sabe a melhor estratégia de vencer essa batalha, sem prejudicar as pessoas e você. E mesmo assim Ele vai te dar a vitória em sua mão. A vitória está garantida, irmão. Porque Deus, irmão, é lindo e maravilhoso, é glorioso, é soberano. E Ele tem o prazer de ver a alegria no seu coração. Deus quer que você seja alegre, extrovertido. Deus quer tirar essa tristeza, essa amargura do seu coração. Deus quer varrer tua alma com a vassoura de fogo, para que você seja um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da virtude. Deus quer que você seja a ovelha do aprisco dele. Deus quer que você chame Ele pelo nome, e Ele vai te chamar você pelo nome. Isso, irmão, não é ser amigo, isso é ser pai e filhos. Jesus quer ser nosso pai. Assim como eu quero ser filho de Deus, você também deve querer. Mas a palavra de Deus diz, lá no Salmo 1:12, a todos que creem no poder de Deus, tem o poder de ser feito filho de Deus. Aqui, a palavra que diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12 também, a todos que creem no nome do Senhor, tem o poder de ser feito filho de Deus. Irmãos, crê somente que você já é filho de Deus. Crê somente no nome de Jesus, nome sobre todos os nomes, porque você já é um autêntico filho de Deus. Eu quero te dizer, não temas, porque o Senhor é contigo. Não tenhais medo, porque Deus está com você. Não se preocupe, Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Deus está com as mãos estendidas para te abençoar, para te livrar, para te guardar. E em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero determinar que hoje, varão valente e varoa valorosa, eu determino agora, no nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, que a vitória é sua, a vitória é nossa, porque eu sei que Deus está no controle. Deus vai te dar a vitória, Deus vai te encher do Espírito Santo de Deus. Assim como ele chegou, sentou na boca daquele buraco, do lagar, olhando para Gideão trabalhando, e virou para ele e falou: varão valente, varão valoroso, varão valente, dependendo da versão. Assim Deus está olhando para você agora, na boca desse abismo, e está te puxando para trás agora, para você não tomar essa decisão, que você vai arrepender pro resto da vida. Deus vai pôr em você agora a verdade para você tomar a decisão correta ao amanhecer. Amém? Porque Deus está no controle de tudo e todas as coisas. E assim Deus está dizendo hoje, nesse exato momento, que para você Ele te abençoa, te livra, te guarda, te protege. Que Ele vai guardar tu e tua casa, toda a sua família e toda a tua parentela. Então eu quero ler para vocês aqui, irmão, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Ali, irmão, os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus, porque o povo de Deus era desobediente. O povo de Deus começou a idolatrar poste ídolo. E ali estava aquela opressão muito grande. Quando o mal cresce na sua vida, quando o mal começa a ficar gigante, tipo Golias, é porque você fez algo que desabona você mesmo diante de Deus. Aí o mal acha brecha e ele cresce na sua vida, na minha casa, na minha família, na igreja, ele cresce em todo lugar. Mas quando você está na presença de Deus, o mal diminui. Por quê? Porque o Todo-Poderoso é o Senhor. Nem o mal pode resistir, nem uma sombra negra, nem ódio, porque Deus não é ódio, Deus é amor.
Para quem obedece ele, porque para quem não obedece ele é fogo abrasador. É o resto do versículo, irmão. Deus é amor para quem obedece ele, mas para quem não obedece ele é fogo abrasador, diz a palavra de Deus. Amém? Então vou ler aqui no livro de Juízes, capítulo 6, uma palavrinha maravilhosa, né, no versículo 11 a seguir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ou Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe: o Senhor é contigo, homem valente, ou valoroso, como queira. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. O Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos sem fermento de uma efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento e põe-nos sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aí, irmão, eu quero salientar para você, né, esta palavra, que Deus tem um diálogo com Gideão. E Gideão estava amargurado, porque ouvia falar de Deus, Deus forte, Deus poderoso, Deus que livra, Deus que guarda. Mas naquele momento estava todo o povo de Israel oprimido pela mão dos medianitas, que eram milhares era como formiga, um formigueiro. E ali vem Deus e fala para Gideão: eu vou te dar os midianitas na tua mão, como se fosse um homem só. Ou seja, Deus falou para ele que ia destruir toda a nação dos midianitas como se fosse só um homem qualquer. E aí Gideão começou a dizer a Deus: Senhor, como pode ser isso? Como eu vou livrar Israel da mão dos midianitas? Minha família é pobre, é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Olha só, tudo negativo. Aí a conversa inicial, que eu estava amargurado, falando que os pais falaram muito bem de Deus, mas cadê esse Deus que eles falaram muito bem, que não estava resolvendo o problema. E ali ele falou que agora que ele era, a tribo dele era a mais pobre de todo Israel, ele era o menorzinho da casa, a rapinha de tacho, que não dava conta de fazer nada.
mas estava malhando o trigo no buraco escondido dos midianitas, pondo o saco nas costas e levando embora, né? E ali, irmão, Deus fala para ele: olha, eu sou contigo, vai, não temas. Hoje Deus está falando para você aqui, irmão: eu sou contigo, busque a minha face, não temas, que eu sou contigo, eu vou te dar a vitória. A vitória está garantida, porque eu vou te dar a vitória na sua mão, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está dizendo que Ele é contigo. Hoje é o primeiro dia dessa campanha maravilhosa, que se inicia na presença de Deus. Amém? Deus vai te abençoar, varão e varoa valorosa, em nome de Jesus. E a paz do Senhor, até amanhã ao meio-dia.